para estudarmos as coisas do Evangelho, que possamos nesta noite compreender melhor o sentido da nossa existência, por que aqui estamos, o que devemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores. Aqui estamos também, Senhor Jesus, para nos amar, para nos envolver nas vibrações de paz, de alegria, de oração. Esta é a finalidade de todos nós aqui. Por isso, te rogamos a tua assistência. Os benfeitores, amigos, nos envolvam, trazendo a paz, junto com os nossos jovens, as crianças, bebês, o pessoal que nos assiste pela internet. Muito obrigado, Senhor. Assim, em teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Meus queridos amigos, boa noite. É sempre uma emoção e uma alegria retornar a ocupar a tribuna dessa casa e compartilhar com vocês esses momentos de reflexão em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, revividos à luz da doutrina espírita, razão pela qual imploramos ao Mestre nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, nos acelere o pensamento para que a gente possa ter tempo suficiente de passarmos tudo aquilo que queremos passar nessa noite para vocês, meus queridos, trazendo à baila hoje um dos ensinamentos de Jesus que particularmente, pessoalmente, a mim, mais me causa um certo incômodo, uma sensação de inadequação e de que é preciso ser feito algo a respeito. É esse meu incômodo que eu vou pretender passar para vocês na noite de hoje, fazendo uma reflexão, um exercício de pensamento em torno da parábola dos talentos. Tentando, então, buscar um impacto original que, eventualmente, essa parábola possa ter causado naqueles que a ouviram num primeiro momento e que possa esse impacto se repercutir, se reverberar nos nossos corações na noite de hoje. A parábola está contida lá em Mateus, no capítulo 25, dos versos 14 ao 30, e ela diz mais ou menos assim, palavras de Jesus, porque o reino dos céus é semelhante a, e aí ele vai traçar a parábola. Um homem que, tendo que se ausentar, indo em viagem para uma terra distante, chamou os seus servos para distribuir entre eles os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. E tendo feito isso, logo partiu. Assim fazendo, o servo que recebeu 5 talentos, logo trabalhou com ele e granjeou outros 5. O servo que havia recebido 2 talentos trabalhou com eles e granjeou outros 2. Porém, o servo que havia recebido 1 talento foi e enterrou o talento do seu senhor no chão. Quando o seu senhor voltou, chamou os seus servos para fazer contas com ele. E aquele que houvera recebido 5 talentos se apresentou e disse: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Eis aqui os 5 talentos que tu me confiaste e os outros 5 que eu granjeei com eles. Ao que o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sobre maiores responsabilidades. Vem e entra no gozo do reino do seu senhor. Da mesma forma, o servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Eis aqui os 2 talentos que tu me confiastes e outros 2 que eu granjeei com eles. Ao que o seu senhor também o louvou, dizendo: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel nas pequeninas coisas, eu te colocarei sob maiores responsabilidades. Vem e entra no gozo do reino do seu senhor. Apresentando-se, porém, o servo que havia recebido 1 talento, disse-lhe: Senhor, tu me confiaste 1 talento. Mas como eu sei que tu és um homem severo, que ceifa onde não semeastes, que ajunta onde não espalhastes, eu tive medo e enterrei o teu talento no chão. Eis, toma aqui de volta aquilo que te pertence. Ao que o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Se sabias que eu era um homem severo, que
colho aonde não semeei, que ajunto aonde não espalhei? Não deverias, pois, tu ter dado o meu talento aos banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse aquilo que era meu com juros? E então, contrariado, determinou que se lhe retirasse aquele talento e desse àquele que tinha 10, porque aquele que tem de Jesus muito se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. E lançai, pois, fora do meu reino este servo inútil. Palavras duras de Jesus, que traz à baila o centro do ensinamento. Talentos, use-os ou perca-os. Meus queridos, para fazer interpretação de um texto evangélico, de um texto bíblico, a tarefa já não é fácil quando o ensinamento está passado de forma direta. Tanto mais difícil é quando o ensinamento vem revestido por intermédio de uma parábola, como é o caso. E a primeira coisa que eu gosto de fazer, em todas as circunstâncias, é tentar contextualizar em que momento e por que razão Jesus contou aquela história, passou aquela lição. Nem sempre é fácil fazer essa contextualização. Há histórias, há parábolas que estão soltas, aparentemente desconectadas com o antecedente e com o consequente. Não é o caso dessa parábola. Essa parábola, ela encerra, ela faz a parte final de um último grande discurso de Jesus em Mateus, direcionado aos seus discípulos. Discurso esse conhecido como sermão profético ou discurso final que Jesus faz para os seus servos, para os seus discípulos. Porém, para entendê-lo, nós precisamos retornar. Esse sermão ocupa 2 capítulos em Mateus, os capítulos 24 e 25, mas para compreender o contexto desse ensinamento, nós precisamos retornar mais 3 capítulos em Mateus e adentrarmos no capítulo 21, naquele trecho, naquela passagem bíblica em que Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, vindo de Betânia, da casa de Marta e Maria, onde ele houvera produzido um fenômeno extraordinário. Um de seus milagres, entre aspas, um de seus feitos que mais impactou aquela comunidade naquela ocasião, que foi o ressuscitamento de Lázaro, irmão das duas, depois de 3 ou 4 dias estando morto. Aquele feito foi tão extraordinário e tão impactante que o instrutor Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, séculos mais tarde, que ele caiu como sendo um selo de autenticidade da origem divina daquele que o produzia, de tal maneira que o povo compreendeu finalmente que ali estava o Cristo, ali estava o Messias, ali estava o profeta há tanto tempo esperado, de tal maneira que ao adentrar em Jerusalém, Jesus é saudado com gritos de hosanas, salve-nos, o rei dos judeus chegou. Ocorre que essa recepção calorosa e aquele feito impactante ocasionou uma falsa expectativa nos seus discípulos, a ideia de que Jesus começou a crescer entre eles, a ideia de que Jesus os direcionava para Jerusalém para tomar finalmente o poder político e religioso da época, político de Roma e religioso do Sinédrio. Era para isso que Jesus os encaminhava para Jerusalém. Seria o momento da implantação definitiva do tal reino dos céus na terra, reino dos céus, que eles ainda não tinham a exata dimensão daquilo que se tratava. Jesus, percebendo crescer essa expectativa entre os seus discípulos, reúne-os no alto do Monte das Oliveiras, à noite, para lhes fazer um discurso e para dizer que as coisas não iriam ocorrer da maneira que eles estavam esperando. É o início do sermão profético, quando Jesus vai dizer, então, que o reino dos céus não seria implementado assim de uma hora para outra, não. Ao contrário, ainda precisaria demandar um bom período de tempo. As experiências da humanidade ainda vão se aprofundar muito nas dores, para trazer uma certa maturidade para finalmente o reino dos céus
num tempo em que nem ele, Cristo, sabia, nem os anjos do céu, ele vai dizer, mas apenas Deus, nosso Pai, sabe, para finalmente isso um dia vir a acontecer. E no arremate desse discurso, Jesus vai contar então 5 parábolas, 4 emparelhadas de 2 em 2, parábolas de vigilância e de responsabilidade, que vão formar juízos intermediários destinados àquele pretendente morador do futuro reino dos céus que definitivamente seria implementado e que ele vai retratar na 5ª e última parábola desse discurso, a parábola do juízo final, quando a terra regenerada vai haver aquele instante de separação das ovelhas e dos bodes, como está colocado ali na parábola, do joio e do trigo, e uma parte da humanidade vai seguir com Jesus para a Nova Jerusalém, a terra regenerada, e outra parte da humanidade vai ser convidada a fazer a sua evolução em outros orbes, em outros mundos, deveras também habitado. A parábola dos talentos é a 4ª, é aquela que antecede essa parábola do juízo final. E ela começa dizendo, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante àquilo que ele vai narrar. E por reino dos céus nós precisamos então entender aqui a melhor definição do reino dos céus na maior parte do contexto que Jesus o apresentou. Quem vai nos definir é Allan Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai extrair aquela frase de Jesus direcionada a Pilatos dizendo, meu reino não é deste mundo, para dizer que quando Jesus dizia isso, ele estava se referindo pura e simplesmente à vida futura. Aquele intervalo de tempo percorrido pelo Espírito entre uma e outra reencarnação, que a doutrina espírita vai chamar de erraticidade. Então, a parábola começa a guardar, a ganhar forma em nossa mente. Do que ela trata? Ela trata de um ajuste de contas que vai ser feito quando? No reino dos céus, na vida futura, nesse interregno de tempo em que você não vai estar participando da vida como reencarnado no plano espiritual, em que umas pessoas vão ser chamadas a prestar contas a uma terceira pessoa sobre como dispôs dos bens que lhes foram confiados. E aí, meus queridos, nós caímos no simbolismo dos personagens da parábola. Entendido isso, precisamos identificar quem é aquele homem que, tendo que partir para uma terra distante, dispôs com seus servos os seus bens. E essa ideia, intuitivamente, nos remete à ideia de Deus, porque Deus é o Senhor de todos os bens do universo. Ocorre que Jesus ainda reforça essa ideia, trazendo a imagem do homem que partiu para uma terra distante, porque essa imagem é uma imagem muito presente no judaísmo, já era ao tempo de Jesus e é até hoje, porque para o judeu, interpretando Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2, daquele trecho bíblico que diz que o Senhor executou tudo o que tinha que executar até o 6º dia da criação, no 7º dia descansou, e entende o judeu, ausentou-se do mundo, deixando a sua obra incompleta, para que nós a completássemos e a melhorássemos. Tikkun Olam é uma expressão típica do judaísmo que diz com esse mandamento, melhorem o mundo, completem a obra, terminem aquilo que eu comecei. Então, essa ideia remeteu diretamente àqueles que ouviam a ideia de Deus. E se vocês pensarem bem, meus queridos, essa ideia é muito similar, muito próxima àquela esposada pela doutrina espírita. Quando Allan Kardec vai perguntar na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação. E eu friso, encarnação, porque quando lemos essa pergunta, a reencarnação ainda não está disposta no livro, ela vai ocupar apenas, passar a fazer parte apenas do capítulo 4 do livro 2º. Nós ainda estamos no capítulo 2, mas nesse capítulo, Kardec já se encontra informado de que nós não somos matéria, nós somos espíritos imortais, somos princípio inteligente, daí a pergunta do codificador,
Se somos espíritos, por que precisamos encarnar, tomar um corpo material e participar da vida material? E os espíritos da codificação vão responder que há duas finalidades básicas na encarnação. Você, por um lado, se aprimora e se melhora e extrai esse espírito da matéria, e por outro lado você colabora, toma parte na obra da criação, fazendo a parte que lhe compete. Allan Kardec vai deixar isso muito claro quando, por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer o conceito de mundo-escola, dizendo que a evolução não é uma prerrogativa só do homem, não. Ao se melhorar, você melhora o seu entorno, melhora o seu bairro, a sua família, a cidade onde você vive, o mundo em que você habita. E essa ideia está muito bem delimitada também numa crônica interessante, uma fábula, que recebeu o título de A Estrada da Vida, da qual você só vai encontrar referências no livro Obras Póstumas. Mas, na verdade, o que a doutrina espírita entende é muito semelhante ao judaísmo, ou seja, melhorem as coisas, melhorem o mundo. Então, essa ideia de que o primeiro personagem nos remete ao próprio Deus, ao próprio Criador, nos leva diretamente aos segundos personagens para que a gente possa decifrar quem eles representam. Ora, se quem despende os talentos é Deus, nosso Pai, quem recebe os talentos somos nós, a humanidade. E aí, meus queridos, a parábola ganha forma e ganha fecho. Do que ela se trata, então? De um acerto de contas que é feito na vida espiritual entre uma e outra reencarnação, em que nós vamos ser chamados a prestar contas dos recursos que o Senhor nos confiou. E aí entra o quarto elemento simbólico da parábola, que eram os tais dos talentos. O que era um talento à época de Jesus? Muita gente imagina que um talento era uma espécie de moeda, ou uma das moedas correntes na Palestina naquele tempo, e não era. Na Palestina do século I havia duas moedas correntes ali. Nós tínhamos o denário romano, porque Israel estava submetida a Roma, e tínhamos a dracma grega. O talento não era uma moeda, era uma unidade de medida, um peso, que equivalia a 35 quilos, e que se associava a um metal para aí sim obter um valor econômico. Então nós tínhamos o talento de prata, que correspondia a 35 quilos de prata, e nós tínhamos o talento de ouro, que correspondia a 35 quilos de ouro. Diz que, à época de Jesus, um talento de prata era o equivalente a 6.000 denários. E um talento de ouro valia 6 vezes mais 36.000 denários. Meus queridos, para recriar o impacto da parábola, nós vamos tentar transformar esses valores de denário para real, para ver enquanto montava aquela ideia que Jesus passou nos seus discípulos. E como é que nós vamos aferir o valor do denário para o real nos dias de hoje, nos valendo de outra parábola de Jesus, a parábola dos trabalhadores da vinha, que a doutrina espírita e os espíritos conhecem como a parábola dos trabalhadores da última hora, porque nessa parábola Jesus vai dizer que o senhor da vinha saiu a agenciar os servos para trabalhar na sua vinha e os contratou pelo valor de um denário. Aqueles servos que ele contratou na primeira hora do dia, ele os assalariou por um denário. Então, um denário seria o equivalente ao quê? A um dia de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador braçal. E aqui começa, meus queridos, o nosso exercício de pensamento. Porque nós poderíamos fazer essa conversão pegando diversos caminhos. Eu vou tomar aquele caminho que sempre nos favoreça. Então, eu resolvi considerar que um denário poderia ser o equivalente a 1/30 do valor do nosso salário mínimo nacional. É uma hipótese razoável. Você poderia pegar, por exemplo, o salário de uma diarista, de um pintor, de um pedreiro, de qualquer profissional autônomo, e você obteria um valor com isso. Eu resolvi pegar o salário mínimo nacional porque é aquele que monta em menor valor e vai nos transferir uma menor responsabilidade. Se você fizer essa conta, ela está ali nesse slide, o nosso salário mínimo nacional atualmente é de R$ 937. Dividido por 30, nós teríamos R$ 31,23, que seria o equivalente a um denário. Quanto valeria então um talento de prata?
6.000 vezes um denário, ou seja, R$ 187.380 em moeda atualizada. E se o talento fosse de ouro? Valeria R$ 1.124.280. Vocês vão de estar se perguntando, Jesus deixou claro se referia a um talento de prata, a um talento de ouro? Ele não deixou claro. Nessas circunstâncias, então, eu elaborei um quadro sinótico que vai albergar as duas hipóteses. Sobre quanto teria recebido, no mínimo, aquele servo que recebeu menos, teria recebido R$ 187.380 se o talento fosse de prata. Aquele servo que recebeu mais, recebeu 5 talentos, se o talento fosse de ouro, seria R$ 5.621.400. Que lhes parece esses valores, meus queridos? É impactante? Não? É deveras impactante. Agora pense nesses valores à época de Jesus, em que a nossa demanda por consumo era muito menor. Nós não tínhamos a gasolina sobretaxada pela CID, na verdade nós não tínhamos nem a gasolina. Nós não tínhamos a conta de energia elétrica com as bandeiras coloridas, e na verdade nós não tínhamos nem conta de energia elétrica. Nós não tínhamos planos de saúde pela hora da morte, nós não tínhamos shopping centers, ou seja, a nossa demanda pelo consumo era muito menor, e o valor desses denários foram muito mais impactantes àqueles que o ouviram naquele momento. Mas você deve estar se perguntando então, mas Paulo, afinal do que se trata essa parábola? É de dinheiro que nós estamos tratando? Não. O dinheiro é o valor manifesto, o valor expresso do talento, mas ele tem um valor simbólico, né? Um valor latente. O que o talento representa então, meus queridos? O talento representa os bens que Deus nos concedeu para que os administremos na nossa atual existência terrena. Para quê? A fim de nos aprimorarmos e colaborarmos com Ele na obra da criação. Essa é a ideia da parábola dos talentos. E eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, para que vocês me relacionem 5, 6, 7, 8 desses bens que Deus nos concedeu e nos fez depositários mais ou menos fiéis, eu tenho certeza que você elaboraria uma lista com maior facilidade. Eu elaborei a minha lista. Mas eu não elaborei a minha lista da minha cabeça, não. Eu fui buscar esta lista nas obras confiáveis da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. E localizei em 2 livros 2 crônicas, 2 midrashs da doutrina espírita, escritas pelo espírito Humberto de Campos, em que, no livro Instantes da Vida e no livro Luz Acima, em que ele vai revisitar a parábola dos talentos e vai oferecer até 8 talentos para que a gente faça as contas com eles. Uma coisa interessante, meus queridos, que talvez tenha lhe suscitado dúvida, é se o talento seria um bem único, que seria distribuído de forma desigual pelas pessoas, ou se referiria a uma multiplicidade de bens que cada um de nós pudéssemos ter uma cota à parte, às vezes coincidente, às vezes não. E essa segunda é a melhor interpretação, e eu lhes explico por quê. Porque se o talento se referisse a um bem único, estaríamos todos nós fazendo as mesmas coisas, porém em intensidade diferente, né? Se o talento for bens múltiplos como são, você não pode fazer as minhas obras. Eu não posso fazer as suas obras, mas nós dois podemos fazer as obras que Deus queira que nós fizéssemos. Dito de outra maneira, você não pode ser o que eu sou, eu não posso ser o que você é, mas nós dois podemos ser tudo o que Deus queira que nós sejamos. Daí porque nós vamos então relacionar, eu selecionei dessa lista de Humberto de Campos, eu selecionei 4 e acrescentei mais um por conta própria, no exercício do raciocínio que a nossa doutrina espírita nos obriga, o exercício da fé raciocinada, e não a fé raciocinada sem raciocínio. Eu vou estabelecer então, com vocês, vou repassar esses talentos, e vou pedir que vocês
procurem reconhecer se são portadores desse talento na sua vida. E num exercício ainda mais profundo de reflexão, tentem delimitar se esse talento que você eventualmente for detentor ou não, se ele vai representar um talento de ouro ou um talento de prata, para depois nós fazermos as nossas contas. O primeiro e o mais importante talento, extraído do livro Estantes da Vida, de Humberto de Campos, é o talento do conhecimento, naturalmente, meus queridos, conhecimento espírita. Conhecimento da doutrina. E por que é o mais importante talento? Porque é munidos ou dotados desse talento que nós vamos administrar os outros, que eventualmente o Senhor nos confiou. Por isso ele é o mais importante. E para você determinar se esse talento é importante na sua vida, se ele se faz presente, eu lhe pergunto e me pergunto, há quantos anos a doutrina espírita faz parte da nossa vida? Há quantos anos você vem a um centro espírita para se sentar mais ou menos nesse mesmo lugar que você aí está para ouvir uma palestra? Quantos cursos doutrinários de educação ou de ampliação do conhecimento você já participou? Quantas obras espíritas você já leu? Ou, porventura, é a primeira vez que você está se fazendo presente na casa espírita e não está nem entendendo direito o que essa pessoa está aqui falando na frente? Porque, se for esse o caso, você não é possuidor desse talento. Mas, se não for, você é possuidor desse talento. Meus queridos, eu vou me oferecer, por exemplo, para que você possa aferir se você é detentor desse talento, se ele representa um talento de ouro ou de prata na sua vida. É só, a avaliação é individual. Mas eu vou lhes dizer que a doutrina espírita entrou na minha vida desde o berço. Eu sou filho de pais espíritas, e eu consigo me recordar perfeitamente de papai nos levando, eu e os meus irmãos, para a evangelização infantil de domingo, lá no Centro Espírita Consolador, na Independência, prometendo que ele depois ia nos levar no zigue-zague. Promessa que nem sempre ele cumpria. E se você não sabe o que é zigue-zague, não me olhe com essa cara estranha. Pergunte para o seu pai. Ou pergunte para o seu avô, que ele há de lhe dizer do que se tratava. Mas a doutrina espírita não entrou apenas como um referencial teórico na minha existência, não. Porque eu não consigo me lembrar de papai de outra maneira, senão indo do banco do trabalho para casa, da casa para o centro, do centro para casa e da casa para o trabalho. Papai não era dado muito à vida social, mas papai foi um modelo de vivência do espiritismo para mim, e mamãe também, embora lutasse, contrariada contra uma mediunidade que insistia em se manifestar. Eu não consigo lembrar de mamãe mais feliz do que naquelas tardes em que ela se juntava com as amigas e preparava a sopa fraterna que eles iriam servir para aquelas pessoas mais necessitadas. Por isso, meus queridos, eu reconheço que eu possuo um talento de ouro na minha existência. Você faça a sua avaliação individual. O segundo talento, extraído do livro Luz Acima, é o talento da saúde. E aí você vai me dizer, Paulo, esse talento eu não tenho não, porque eu sou diabético, sabe? Eu tenho toda a síndrome metabólica do diabético. Eu tenho colesterol alto, eu tenho pressão alta. Não. A saúde que você tem hoje já é fruto do uso do talento que você praticou quando você a recebeu na origem. Então, meu querido, eu peço para que você se reporte às condições default, como diriam os franceses, as condições de partida originais. Como é que você veio ao mundo? Tudo funcionando direitinho, as sinapses cerebrais funcionando, te permitindo compreender as coisas e se fazer compreendido, o aparelho locomotor que te possibilita ir e vir com uma certa liberdade. Então, meu querido, você tem um talento aí. Eu, particularmente, vou considerar, apenas para contrastar aqui nas nossas contas, que eu sou possuidor de um talento de prata nesse quesito. E explico por quê. Porque eu acredito que o Senhor, se quisesse, poderia ter me dotado de um metabolismo mais acelerado. Queria me permitir comer muito mais do que eu como para manter esse peso que já não é baixo, que eu consigo manter a duras penas. Você, meu querido, faça a sua avaliação individual. O terceiro talento eu agrupei. Por isso ele não está determinado em que livro ele foi extraído.
Porque Humberto de Campos vai chamar hora de riqueza, hora de dinheiro. Eu vou agrupar num contexto, num conceito maior, que é a condição econômica, e eu sei, meus amigos, que esse é um talento que a gente custa se satisfazer com ele. Né? Porque a gente sempre acha que não tem o suficiente para viver, mas não é bem verdade. Porque eu lhe pergunto, eu peço que você reflita de que maneira você chegou até aqui. E não estou falando de condução, não. Eu estou perguntando de que maneira a vida lhe conduziu até aqui. Porque você foi criança, você passou pela infância, você teve as suas necessidades materiais mais ou menos bem atendidas. Você hoje é um adulto, você constituiu uma família ou não, mas você se banca, você tem os seus recursos, você banca a sua família, a menos que você viva de favores e de doações, e aí você não tem esse talento. Mas se não é o caso, você tem esse talento. Eu, no meu caso, sem ser rico ou de família ou de origem de família rica, papai era bancário, mamãe foi operária de uma fábrica de lápis, eu considero que nada nos faltou na infância. Nós tivemos o suficiente para nos desenvolvermos, para fazermos os nossos estudos, eu para depois fazer minhas faculdades, para depois prestar meus concursos, e hoje eu sustento a minha família com auxílio luxuoso do trabalho da minha esposa também, mas considero que com satisfação ou com essas necessidades devidamente satisfeitas, razão pela qual eu considero que eu tenho um talento de ouro aqui, sem que seja rico. A avaliação é sua, meu querido, você faça a sua também. O quarto talento, também extraído das obras de Humberto de Campos, eu também agrupei. Porque Humberto fala de poder num lado e autoridade no outro. E aqui, meu querido, eu vou pedir para que você seja mais restritivo na sua análise, porque você há de pensar, poder e autoridade todos nós temos, quando não sobre a própria vida, sobre o próprio nariz. Não é nesse sentido. Pense em termos mais restritivos, se você tem poder e autoridade sobre a vida alheia, que não seja você mesmo e os seus familiares. Por exemplo, se você é um empresário e da administração da sua empresa dependem o sustento de um sem número de pessoas. Ou se você é um político e da administração do seu mandato depende o bem-estar dos seus eleitores. Se você é um dirigente de casa espírita e sob a administração da sua casa, depende o desenvolvimento espiritual de um sem número de pessoas, porque se você se encontrar numa dessas circunstâncias hipotéticas, é sinal de que você tem um talento aí e você deve marcar com o tique. Eu, particularmente, não sou dotado desse talento, porque o senhor deve ter olhado com toda a sua sabedoria lá do céu e falado, Paulo, não vou dar poder para ele não, é um déspotazinha mais ou menos esclarecido, não vou complicá-lo com o talento da autoridade. Então, eu passo batido nesse talento. E o quinto e último talento, meus queridos, é aquele que eu apresento para vocês, que é o talento da família. E a gente custa identificar o talento, a família como um talento, mas na verdade é. Se você pensar bem, e aí você deve estar perguntando, é a família que eu me originei, a minha família parental, ou é a família que eu constituí? Você pode pensar em ambas, mas é importantíssimo recurso que o Senhor nos mobiliza, seja nos trazendo parentes mais complicados, familiares, aqueles com os quais você não se afiniza muito bem, estabelece uns conflitos, seja uma família harmoniosa e feliz, todos vocês unidos e uníssonos no bem, tentando se desenvolver, meus queridos, esse é o meu caso. O meu afortunado caso, já lhes expliquei da minha família parental, lhes apresento a família que eu constituí, todos vocês conhecem a minha esposa, e eu seria injusto com ela se eu dissesse que ela me acompanha em todos os meus trabalhos, porque, a bem da verdade, Abilinho, fui eu que a acompanhei em busca da casa espírita, porque eu havia tomado uns descaminhos na vida, e ela procurou um centro espírita e eu fui a reboque. Os meus filhos são pessoas maravilhosas. O meu filho mais velho está aqui frequentando a casa, trazendo o meu netinho, que já é aluninho da professora Carla, lá no maternal. As minhas filhas que não estão presentes são filhas maravilhosas, todos eles muito harmônicos, muito afins, de maneira que, meus queridos, eu considero que sou detentor de um talento de ouro, e aí eu lhes peço,
para que nós fechemos a conta e passemos a régua para ver em quanto montou na nossa existência, dentro desse exercício de pensamento, a sua conta. E eu lhe pergunto, quantos talentos? Tem alguém aqui que não reconheceu nenhum desses 5 talentos como possuidor? Tem alguém? Não. Não? Tem alguém que reconheceu-se possuidor dos 5 talentos? Sem dizer se seja de prata ou de ouro? Não? Não temos 5 talentos aqui? Temos 4 talentos? É o meu caso também, 3 talentos pelo menos. Muito bem, no meu caso, eu identifiquei 3 talentos de ouro e 1 talento de prata. Fazendo a conversão por aquela tabela hipotética que nós elaboramos no início, vai dar 3 talentos de ouro, a bagatela de R$ 3.372.840, que somado com o talento de prata, vai me dar um patrimônio divino para administrar de R$ 3.560.220. E é por isso que eu lhes digo, meus queridos, essa parábola de Jesus é uma das que mais me incomoda. Porque o que ele quer que eu faça com isso? Que eu dobre, que eu apresente para ele esses valores dobrados, ou seja, aproximadamente 7 milhões de reais, e talvez você esteja se sentindo incomodado e perguntando assim, como é que eu pago essa dívida? E aqui eu tenho 2 boas notícias para você, 2 boas notícias. A primeira boa notícia é que Deus não quer receber em dinheiro. Ufa, Ufa, isso faz toda a diferença. O Senhor do Universo já é rico o suficiente, Ele prescinde dos nossos reais. A segunda boa notícia é que não se trata de uma dívida. Na verdade, a melhor compreensão que nós podemos fazer dessa relação de Deus com o homem e os talentos é de uma sociedade. Quando eu estudava para concurso, no século passado, na verdade, no milênio passado, havia um tipo de sociedade empresária que se intitulava Sociedade de Capital e Indústria. Hoje, depois da reforma do Código Civil, essa sociedade não existe mais, ela foi substituída por uma que se chama Sociedades em Conta de Participação. Mas, na verdade, essa sociedade ela tem a mesma característica da outra, ou seja, ela é composta por 2 sócios. Um sócio oculto e outro sócio ostensivo. O sócio oculto, ele não aparece para os atos da vida em sociedade. Ele permanece oculto, é aquele que entra com investimento. Era o antigo sócio de capital, hoje o sócio anjo, o sócio investidor. Ele entra com os recursos para que o outro sócio trabalhe. O sócio de trabalho ou o sócio ostensivo, aquele que vai praticar os atos da vida social e se responsabilizar por eles. Meus queridos, esse modelo é muito próximo da relação do homem com Deus. Deus é o nosso sócio investidor, o nosso sócio oculto, que vai nos conferir esse patrimônio e vai dizer, Paulo, trabalhe para mim. Vai melhorar as coisas. Se melhore e melhore o entorno, trabalhe para mim. E aí, meu querido, você deve estar se perguntando, mas quanto eu tenho que trabalhar para dar conta dessa sociedade? Muito fácil, muito simples. Dentro do nosso exercício de pensamento, nós vamos converter esses 7 milhões de reais em bônus hora, perguntando ao Abilinho quanto vale um bônus hora hoje em reais. Se você não souber, ligue para o Clarencio, que eu sei que são muito amigos, o Abilinho e o Clarencio. Mas o Abilinho não vai conseguir ligar para o Clarencio, não porque o Clarencio não esteja disponível para o Abilinho, é porque o Abilinho ainda não tem celular. Então ele só se encontra em desdobramento noturno. Mas como o Abilinho não tem essa resposta de pronto, eu vou fazer um outro exercício de reflexão para vocês, lembrando do conceito de bônus hora. Vocês se lembram desse conceito? A primeira vez que nós vamos ver, ele está lá no livro de André Luiz, no livro de Nosso Lar, quando no capítulo 13 ele vai pedir emprego para Clarencio, lá no gabinete do ministro, mas antecede a ele uma senhora que também vai pedir em favor de suas filhas que permaneciam encarnadas. E Clarencio vai dizer, muito justo, muito nobre essa sua intenção, no entanto, a lei é de reciprocidade. Quantos bônus hora a senhora oferece em apoio a essa sua solicitação? É quando André Luiz vai botar um asterisco na palavra, e vai dizer que um bônus hora é um ponto relativo a cada hora de serviço prestado em benefício da coletividade. 1 hora de trabalho
em benefício da coletividade, em uma hora de trabalho no bem. Mais adiante, em palestra na casa de Lísias, com Dona Laura, mãe de Lísias, que o abrigou por hóspede, André vai aprofundar e se inteirar das questões da vida no plano espiritual. André vai fazer todas aquelas perguntas que eu gostaria de fazer. E uma das perguntas que André faz para Dona Laura é como é que funcionava aquele negócio de propriedade lá, né? Porque ele havia saído de um aposento coletivo em que ele se abrigava para passar a habitar uma casa de família, uma propriedade particular. Então ele queria saber como é que funcionavam as aquisições lá em Nosso Lar. E aí Dona Laura vai informar para ele que, no fundo, essas aquisições é feita através de horas de trabalho no bem. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro, de tal maneira que nós temos as nossas necessidades básicas atendidas na casa do Pai, evidentemente. No entanto, se você quiser algo a mais, você tem que apresentar horas de trabalho em prol do próximo, em prol da coletividade, horas de trabalho coletivo. E aí ela vai exemplificar, por exemplo, se você quiser fazer um curso numa esfera superior de aprendizado, tantos bônus hora. Se você quiser interceder por um parente encarnado, tantos bônus hora. Se você quiser comprar uma casa como a de Dona Laura em Nosso Lar em 1943, quando o livro foi escrito, 30 mil bônus hora, que equivaleria a 12 anos de trabalho coletivo numa jornada de trabalho de 48 horas semanais, 8 horas diárias, 6 dias por semana, antes da reforma trabalhista. Mas como eu entendo que essa reforma trabalhista não vai interferir lá, e como eu entendo que lá também não haja especulação imobiliária, eu entendo que continua valendo uma casa como a de Dona Laura, 30 mil bônus hora. Então, o que nós precisamos fazer para termos um câmbio? Encontrar uma casa similar à de Dona Laura, nossa cidade, para que a gente possa ter com o que comparar. E aí você vai ler ali nas páginas do livro como era a casa de Dona Laura. Era uma casa confortável e grande o suficiente para abrigar 6 pessoas. Moravam ali ela e os seus 3 filhos, o Lísias e as suas 2 irmãs, uma neta convalescente, recém-desencarnada, e André Luiz por hóspede. Era uma casa grande e confortável o suficiente para ter na sala um piano de consideráveis proporções, vai dizer André Luiz, e uma harpa, né? Era uma casa situada num local seguro, com paisagismo esmerado, e você pode tranquilamente pensar num condomínio fechado para chegar a um valor. Um valor que eu estabeleci discricionariamente, meus queridos, volto a dizer, isso é só um exercício de pensamento, para extrair o impacto original que o fundo dessa parábola nos traz. E aí você pode considerar que uma casa como a de Dona Laura na nossa cidade vai importar em 1,5 milhão dos nossos dinheiros brasileiros, o que vai facilitar a nossa conversão, porque se você simplificar, tomar um pelo outro, você vai ver que um bônus hora, dentro desse meu raciocínio, que não é exato, por favor, vale R$50, e o Abilinho que achava que o dólar é que estava caro, na verdade, a moeda que está pela hora da morte é o bônus hora. Com trocadilho, evidentemente. Então, meu querido, se você tem que dar conta de um patrimônio de R$7 milhões, basta que você o divida por 50, que é a taxa de câmbio, não é? Para você chegar à conclusão de que você tem que dar conta de 140 mil, o quê? Horas de trabalho no bem. 140 mil horas trabalhadas no bem, para você que é detentor de 3 ou 4 talentos. Isso daria quanto em dias, Paulo? Muito fácil, é só dividir pelas 24 horas do dia, e você vai chegar a 5.833 dias. Isso daria quanto em anos? Aproximadamente 15,9, quase 16 anos de trabalho no bem. Meus queridos, prestem atenção na pergunta. Quantos de vocês não têm 16 anos de trabalho no bem? Por favor, levante a mão. Nós estamos enrolados. Porque eu também não tenho. Como eu lhes disse, eu andei por uns descaminhos. Eu tenho no máximo 10 anos de trabalho no bem. E isso, meus queridos, diz respeito apenas a 3 ou 4 talentos que eu identifiquei na minha vida. Você pode facilmente duplicar isso.
né? Para mais 4 talentos, e aí vai ser 30 anos de trabalho no bem. E antes que você desanime, eu vou concluir a minha participação dizendo-lhes um pouco acerca de remuneração espiritual, porque os critérios são diferentes no reino dos céus. Baseado no livro de André Luiz, no livro de Nosso Lar, nós vamos ver que a remuneração espiritual, porque você deve estar pensando, nem se eu começar a trabalhar hoje eu vou conseguir 30 anos de trabalho no bem, não é? Mas a coisa não é bem assim, porque a remuneração espiritual, ela é uma remuneração variável, ela tem o valor da hora, mas ela tem o valor do bônus também. E no valor da hora, a primeira coisa que talvez você esteja se perguntando é se toda e qualquer atividade no bem paga a mesma coisa, ou se tem alguma atividade que paga mal, e se você está atrasado na sociedade com Deus, é nessa atividade que você tem que se embrenhar, né? Mas em termos absolutos, André Luiz vai ser informado que toda e qualquer atividade no bem vale a mesma hora de trabalho, não importa o que você faça, diz ela, não importa se você é médico, se você é assistente de enfermagem, se você é o administrador da casa espírita, ou se você ajuda na limpeza, se você dá o passe, se você é o médium, se você canta no coral, se você faz a sopa, se você arrecada o alimento, uma hora de trabalho no bem, vale uma hora de trabalho no bem, seja o que quer que você faça, com 2 exceções. 2 exceções, uma genérica e uma específica. A exceção específica diz respeito ao trabalho com crianças, porque essa vai dizer lá em Nosso Lar, paga-se dobrado. E aqui eu louvo os evangelizadores da casa, o Valdo, o Rodrigo Leite, a professora Carla e todos os outros que estão aí cumprindo essa importante atividade no bem, que vira e mexe, há convites aqui na casa para que você se engaje nesse trabalho. Meu querido, se você estiver atrasado, vá trabalhar na evangelização infantil. A exceção genérica diz respeito ao trabalho sacrificial. E aí, meus queridos, eu fico estarrecido com aquela pessoa que fala, Paulo, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar às atividades no bem. Não, meu querido, você não entendeu bem as coisas. Você não leu direitinho aquele trechinho do Evangelho que fala do óbolo da viúva. Porque no reino dos céus, aquilo que você dá com sacrifício do seu empenho é mais valoroso para Deus do que aquilo que você dá daquilo que lhe sobra. Naturalmente, então, se você tiver que tirar a sua hora de lazer, a sua hora de descanso, essa atividade sacrificial é mais bem remunerada por Deus. Outra exceção, outro ponto que a gente precisa entender em termos de remuneração espiritual, meus queridos, é que hora de estudo coletivo, hora de estudo em grupo, conta como hora trabalhada. Né? Essa informação você vai extrair lá do livro Os Mensageiros, e é consentânea com o entendimento doutrinário. Perceba, espíritas, amai-vos e instruí-vos, diz o Espírito da Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque está lá escrito na questão 780 do Livro dos Espíritos, que o progresso moral é decorrência do progresso intelectual. Então, meus queridos, vamos nos engajar nos estudos da casa, porque isso é remuneração espiritual também. E, sobretudo, meu amigo, o valor do bônus. O valor do bônus vai ser multiplicado diretamente por Deus com o seu trabalhador. E o que vem a ser o valor do bônus? O valor do bônus é o aproveitamento por dentro do trabalho que você realiza por fora. Porque vai dizer a mãe de André Luiz nesse livro, o valor do trabalho, ele existe em função da sua transformação interior. Então, aquilo que você aproveita por dentro, daquilo que você realiza por fora, isso é bonificado diretamente por Deus. Por exemplo, se você, meu querido amigo, que me ouve, que me acompanha nas câmaras de passe, se você é passista há 10, 20, 30 anos, mas há 10, 20, 30 anos você vem à casa espírita e automaticamente impõe as suas mãos sobre a cabeça daquelas pessoas, não é que isso não tenha valor, não, isso tem muito valor, o valor da hora, 10, 20, 30 anos de trabalho no bem. No entanto, se em razão dessa atividade que você exercita por fora, você se modifica por dentro e pensa assim, bom, se eu vou doar energias radiantes positivas, então eu tenho que melhorar o meu interior, eu não posso guardar tantas mágoas, eu não posso guardar tantos rancores, eu não posso mais ter preconceitos, eu preciso acolher bônus.
aí, meu querido, a sua remuneração é acertada diretamente com Deus. Se você é um palestrante que trabalha em cursos ou na oratória espírita e dedica o seu tempo, as suas horas de lazer ou o seu fim de semana para preparar suas palestras, os seus estudos, mas se você faz isso apenas pelo aplauso no final, se você gosta de aparecer, meu querido, aí Jesus é muito claro, nada mais Deus te deve. Deus, a tua recompensa você já obteve. No entanto, se você faz isso movido do legítimo desejo de compartilhar aquilo que você já conhece com seus semelhantes, você tem aí o valor da hora. No entanto, se você se modifica por dentro em razão das coisas que você fala, se você fala que é preciso trabalhar e você vai trabalhar, se você fala que é preciso perdoar e você perdoa, se você aplica por dentro aquilo que você executa por fora, bom, aí você tem o valor do bônus, meu querido. E para encerrar, a única coisa que nós não podemos fazer é voltar para casa com as mãos abandando. Isso nós não podemos fazer. Porque, invariavelmente, nós ouviremos a pergunta: Paulo, meu filho, o que você fez dos talentos que eu lhe confiei? Eu não vou poder dizer para o senhor: Senhor, eu pensei que era meu, que o senhor tinha dado para minha conveniência. Eu nem reconhecia, eu achava que a saúde era patrimônio meu. E que o senhor tinha dado para que eu empregasse nos meus prazeres, que os recursos econômicos eram para que eu usufruísse de um certo conforto, de uma certa comodidade, que a família era minha. Porque, meu querido, se for esse o seu caso, e se a lógica da parábola estiver correta, esse seu talento lhe será tirado. Porque aí o Senhor vai lhe apresentar um outro talento, um talento de um poder de sensibilização muito grande, chamado o talento da dor. Eu termino recordando a minha afinada mãezinha, que nos deixou tão prematuramente, mas ela dizia para o Paulo garoto: Paulo menino, Paulo meu filho, tem certas coisas na vida que você só vai dar valor a hora que você perder. Meus queridos, infelizmente mamãe tinha razão. E essa é a lógica dessa parábola. Algumas coisas na vida a gente não consegue reconhecer o seu valor. Enterra egoisticamente. Então eu peço a Jesus que nos abra o entendimento e que nos abra o coração para que a gente possa ser fiel nessas pequeninas coisas, para que quando ao voltarmos para casa, sejamos recebidos e bem-vindos de volta a casa e sermos eventualmente investidos de responsabilidades maiores. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa tarefa de administrar os talentos que Ele nos confiou. Muito obrigado.